Meu Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia. Por tudo que nós já fizemos, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão. Porque tu és um Deus tremendo, Senhor, um Deus maravilhoso, um Deus presente, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, um Deus de amor e galardoador. Nós te louvamos e te glorificamos. E viemos lhe pedir agora em nome de Jesus, que a tua bênção e a tua graça permaneça sobre nós, nesses momentos que estaremos juntos falando da tua palavra, ouvindo da tua palavra, compartilhando da tua palavra, Senhor, e juntos, ó Pai, em comunhão, estamos, Senhor, conversando e estamos, Senhor Jesus, falando de ti. E que em cada momento possamos saber que tu és um Deus fiel nas nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. E aleluia. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos abrir a palavra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28. Nossa, com tanta Bíblia eu peguei isso lá. Pode falar, Cleber. Então tá lá, tá escrito assim. Nós vamos ler do versículo 20 até o final do capítulo, que disse assim: Disse Davi a Salomão, seu filho: seja forte e faça isso. Não tenha medo, nem se torne desencorajado, até que todo o trabalho para o culto na casa do Senhor esteja finalizado. Veja, há divisões de sacerdotes e de levitas para todos os serviços na casa de Deus. Para cada tipo de trabalho, terá com você homens que sejam dispostos e capacitados para cada tipo de serviço. Os capitães de todo o povo também estarão completamente à sua disposição. Então, esse texto de Crônicas, de 1 Crônicas 28, diz o seguinte: Davi já estava avançado de idade. E Davi já tinha escolhido o seu sucessor, que seria Salomão. Na verdade, esse sucessor seria Absalão, mas Absalão já era morto, por causa da rebeldia dele. Então Deus escolheu a Salomão para que ele governasse no lugar de Davi. Porém, Davi tinha um desejo no coração dele de montar, de construir o templo. Mas Deus assim não o permitiu. E Deus disse para Davi: olha, você não vai construir o templo, porque você é um homem de batalha, porque você é um homem sanguinário, porque você tem sangue nas suas mãos. Mas o seu filho vai construir a casa para mim. Davi ficava muito perturbado em relação a isso. Davi ficou muito chateado em relação a isso. Mas Davi entendeu que essa era a vontade de Deus. Porém, qual foi a atitude de Davi mediante a isso, Lígia? O que você acha? Você já ganhou um não de Deus? Não. Nunca? Eu já ganhei alguns nãos de Deus. Deus já me disse não para algumas coisas que eu pedi para ele. Já ganhou algum não de Deus, Meire? Já. Tá? Que a gente acha que está certo, né? Que vai dar certo. De repente, ele já sabe que não vai. Então você fica, né? Mas eu já ganhei. Eu já ganhei alguns nãos de Deus. Já ganhou também, né, dona Zilda? Estou falando isso da Zilda porque eu conheço ela. E sei que já. Já ganhou algum não de Deus, Vilma? Eu acho que todos nós já devemos ter ganhado. A Lígia está dizendo que não. Mas ela vê, né? Isso às vezes acontece. Acontece às vezes da gente querer muito uma coisa, mas Deus, na sua sabedoria, Ele fala não. Ele nos fala não. Não é porque
ele para nos prejudicar? É porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então ele sabe qual é o melhor para nós. A gente não canta, Deus tem o melhor para mim. A gente não canta isso? Essa semana nós passamos por isso. Lembra que eu falei para vocês que eu ia operar quinta-feira, mas não foi isso que aconteceu. E na terça eu tinha falado para vocês que o médico disse que ia operar, né? Ia operar, mas não foi. Por causa do quê? Porque a gente tinha ido lá na terça-feira, na segunda-feira, ele tinha falado para nós, olha, vai operar. Eu já até estava confirmado. Tudo bem, Bia? Em paz? Sarou já. Já sarou. Tá sarando. E aí o que acontece? Chegando lá, a gente já tinha se conformado. Mas você já não estava orando, porque eu não queria operar. Falei, Deus, eu já tenho tanto pino, tanto ferro já no corpo. Eu falei, eu vou ganhar mais, pelo menos mais 4. Porque ele olhou para mim na última consulta, ele falou, você vai ganhar mais uma plaquinha e pelo menos mais 4 pinos aí nesse punho aí. Falei, já tem pouco já, né? Eu falei para a Zilda, o ferro velho vai ficar esperando na hora que eu bater com as 9, fia. O ferro velho fica esperando lá do lado. Na hora que ele sair de lá, ele vai ganhar um lucro razoável. Falei, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí passou terça. Na terça eles mandaram Na terça eles mandaram à noite uma mensagem, à tarde uma mensagem para nós, dizendo que era para mim ir lá na quarta, passar pelo médico. Falei, viu? Mas já não passou na segunda? Mas tudo bem, vamos lá. Chegou lá, o médico, esperamos, estava marcado para 12:30, esperamos lá até 1:30 quase. Aí entramos lá, o médico virou e falou assim, olha, tem uma notícia para te dar. Eu falei, pode dizer. Ele falou, você não vai operar, nós não vamos operar. Eu falei, bom, que seja. Ele estava esperando que eu ia resmungar. Eu falei, não, que bom. Melhor. Ele falou, vou tirar o gesso, porque se eu operar, eu vou ter que quebrar de novo. Quebrar de novo, colocar no lugar, só que eu tenho uma outra notícia para te dar. Ele falou, colou torto. Muita coisa? Não. Vai te prejudicar? Um pouquinho de movimento, mas é menos do que se eu tivesse que quebrar e colocar os pinos na sua mão. Só que se eu operasse, abrisse, quebrasse, colocasse os pinos na sua mão, mais 2 meses de recuperação. Eu falei, doutor, tá de bom tamanho. Eu falei, não. Tá de bom tamanho. Estou agora na briga com a Zilda, porque eu já quero voltar a fazer algumas coisas. Tá dolorido, tá lá. Faz uma semana que tirou o negócio. Vai ficar tranquilo. Oi, boa tarde. A Zilda ainda brincou com ele e falou assim, o duro vai ser segurar ele para ele... Porque ele já passou 3 exercícios para ele fazer já na hora lá, né? Virar e tal. Aí ele me passou 4 sessões, que eu tinha que fazer 4 por dia. Eu falei, filho, você pode ficar tranquilo, que eu vou fazer umas 15 por dia. Não, né? Melhor assim. Mas às vezes tem pessoas que Deus trabalha dessa forma. Quando nós na segunda-feira chegamos lá e ela falou para mim, olha, você vai ter que operar, eu garanto, eu falei para a Zilda, saí chateado, estava na minha cara que eu estava chateado. Eu também, porque eu também estava orando para não fazer, né, a cirurgia. Aí se fala na segunda, aí já saímos, os dois saímos. Nós saímos chateados. Aí eu falei, olha, mas muitas vezes isso acontece com nós, com Deus.
E Davi foi assim também. Quando Samuel virou para Davi e disse para Davi, falou assim: você não vai construir a casa de Deus. Não vai ser você. E depois o profeta que entrou no lugar de Samuel também disse para ele: olha, fala para Davi, não vai ser ele que vai construir a casa para mim. Eu não preciso disso, mas já que está no coração dele, não vai ser ele, mas vai ser a descendência dele. Então, muitas vezes, o não de Deus, quando Deus nos diz não, muitas vezes a gente fica meio chateado, fica de bico. Um outro episódio que eu lembro, ainda usando Davi como exemplo, é quando Davi vai trazer a arca da aliança para o palácio dele, e ele estava lá no território dos filisteus. Ele foi buscar a arca. Quando ele está trazendo a arca, os bois tropeçam lá e a arca balança, e o sacerdote que estava lá em cima põe a mão na arca e é fulminado naquela hora, morre instantaneamente. Porque a lei dizia que não era para colocar a mão na arca, a não ser pelos varões. Por aquelas varas grandes que se carrega nos ombros. Não podia ser colocado de outra forma. E aí Davi fica chateado. Porque ele entendeu que aquilo era um não de Deus. Porque ele entendeu que aquilo era uma desaprovação de Deus. Pô, mas não estava fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. E aqui nesse texto também é a mesma coisa. Davi virou e falou assim: pô, já juntei tudo. E aí ele fala: não. Mas com o passar do tempo, com a idade, que Davi já estava de idade avançada, Davi entendeu o porquê. Falou: não vai ser eu, mas vai ser Salomão que vai erguer a casa. O templo. Sim. Então, muitas vezes, quando a gente toma o não de Deus, é que nós, e muitas vezes, nos revoltamos porque nós esquecemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ah, você gostou de ter caído, desmaiado e quebrado o pulso? Não. Ficou revoltado? Não. Fiquei bravo. A Zilda sabe. Mas fiquei bravo com Deus? Não. Por quê? Eu não sei. Qual é o propósito de Deus em tudo? Porque a palavra nos diz: todas as coisas cooperam para o bem. Como é que é isso? Todas as coisas. Quando é todas, as ruins também, claro. As ruins também. A gente pode não entender na hora. Depois a gente entende. Você viu, falando com a Zilda, né? Que eu tive que ser mais forte para Sim. dar o auxílio para minha colega, que eu conheci ela na integração em 45 dias. Mas em 2 dias, sexta e sábado, eu tive que, mas no domingo, eu não murmurei, eu não, simplesmente também nem perguntei por Deus o porquê, mas aqui dentro tá doendo. Tá doendo, dói. Quando a gente ganha um não, dói. Dói, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Qual é o propósito Deus de usou Deus? você Você acredita que ela para chegou favorecer a sua amiga, Ela né? chegou e falou assim pra mim: Vilma, cadê o seu Deus? Que você falou tanto pra mim. Aí eu falei pra ela: viu, tá aqui, ó, nós tá respirando, nós tá andando, nós tá falando, nós vê nossos filhos, nós tá enxergando. Aí no sábado, eu aqui embaixo, eu mostrei até pra Glaucia, que ela é católica. Ela me mandou que a outra da limpeza falou assim: amiga, os dias delas estão contados. Fui lá
acendi, fizeram, eu falei assim, olha, eu tô na igreja, eu respeito o que vocês acham que é, mas assim, não me mande, porque para mim é como se eu estivesse colaborando para isso daí. Então, cada um com a sua fé, cada um com o seu, né? Mas ela chegou, passou o dia inteiro com ela falando, ela, o que seu Deus fez? Então, porque não sabe, mas tem coisa melhor lá na frente. Só que uma Pode coisa ficar só é pra- certa: Deus não deixou Davi confundido. Ele deixou tudo preparado para Salomão. E quando Salomão vê essas coisas, Salomão ainda era novo, era moço. Salomão ainda era muito novo. Já conhecia o pai, já estava sendo preparado para isso, porque desde a morte de Absalão, Salomão vinha sendo preparado para ser o sucessor de Davi. E aí Salomão tremeu na base. Quando ele viu o tamanho da obra e o tamanho das expectativas que Davi tinha em relação a essa obra, Salomão virou e falou, viu? E aí? Será? Ô pai, o negócio não funciona bem assim. Mas aí, Davi chama Salomão como seu filho. E aí Salomão, eu fico imaginando essa cena, onde Davi sentado na intimidade com Salomão, Salomão, vem cá. E como Davi era rei, devia ter vários conselheiros, várias pessoas, guardas, pessoais em volta dele o tempo todo. Davi deve ter virado e falado assim para a turma, falar assim, ó, dá licença um pouquinho, rapa fora todo mundo, só fica Salomão. Tem uma conversa de pai para filho com ele, senta aqui do meu lado. Filho, vem cá. Seja forte e corajoso. E faça isso. Não tenha medo de fazer. Essa obra que eu estou colocando nas suas costas para você fazer. Por quê? Ele falou, porque Deus vai estar com você. Então, todas as vezes que nós passamos por algo, ou que nós colocamos algo diante do coração de Deus, diante do altar, e falamos, eu vou fazer essa obra, ou quando Deus nos dá uma obra para fazer diante das nossas mãos, não tenhamos medo. Por quê? Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos treina. Se vocês olharem a história de Moisés, Moisés era escravo. O destino dele era ser escravo, mas Deus separou ele desde o nascimento dele. Desde a sua infância. Cuidou dele e preparou ele. Por que vocês acham que Deus mandou Moisés para ser criado como príncipe do Egito? Moisés foi criado como príncipe do Egito. Passou toda a sua infância e a sua mocidade no palácio de Faraó, sendo criado como filho da filha de Faraó. Moisés foi criado como príncipe do Egito. Por isso que Moisés falava egípcio e hebraico. Por isso que Moisés sabia ler e escrever. Ela está rindo de você. Por isso que Moisés sabia táticas de guerra. Porque era no coração de Deus, era ele que ia liderar o povo de Deus. Aí quando Moisés vem, quando Deus chama Moisés, acontece tudo que aconteceu, chama Moisés, Moisés vira e fala assim, eu não tenho condição, eu sou pesado de língua, eu sou gago.
que Deus fez com Moisés? Ele falou, tudo bem. É essa a sua desculpa? Você acha que isso vai impedir? Beleza. Arão, vai lá, você vai ser a boca de Moisés. Você pode gaguejar. Outra, é seu irmão. Se é seu irmão, então você vai gaguejar, vai falar e que não sei o que, vocês vão discutir, vão brigar e tudo mais e tal, mas na frente do povo não. E como ele é seu irmão, de vez em quando pode rolar aí uma confusão, mas logo passa. Aí Deus, o que era isso? Era Deus virando para Moisés falando, viu, se essa era a sua desculpa, Não tem mais, acabou. Então, quando Deus dá um negócio na nossa mão para nós fazermos, Ele nos capacita. Sabe o que me conforta, que eu falei com o pastor? Que tem uma que ela fala comigo de manhã e de tarde, a gente só fala da palavra. E ela não era. Aí o pastor falou, você pode ter certeza que essa daí, você entrou lá para... Como que fala? Para levar a palavra. Pra levar, sabe, ela fala comigo de manhã, a gente fica, e de tarde ela viu, eu tô aprendendo tanta coisa com você não sabe. Eu falei, sério? Ela, sério, assim, esses 3 anos da minha vida, eu acho que você foi a melhor pessoa que eu encontrei. Tá aí. Eu falei, que bom. Então eu tinha que estar aí, nesse tempo. Cumpriu o que você tinha que fazer. Para poder, né? E aí, quando Davi sabe que ele está chegando no final da sua vida, chama Salomão, leva ele lá no tesouro real, mostra tudo que ele tinha preparado. E ele ainda vira, se nós lermos o capítulo 29, e se nós formos ler ainda lá 2 Crônicas, depois lá 2 Crônicas, o capítulo 1, nós vamos ver que Salomão tem uma conversa com Deus. Fala, Deus, eu sei tudo aquilo que meu pai deixou preparado. Eu sei que essa obra é grande. Mas mediante aquilo que o meu pai se propôs a fazer, eu vou fazer. Mas eu peço que a tua presença esteja comigo. Sim. E Deus ouve a oração de Salomão, a ponto de dizer, Salomão, o que você me pedir, eu vou te dar. É a prova, o meu selo de aprovação a você. E aí Salomão pede sabedoria. E Deus deu. Sabia que lá na frente Salomão ia pisar na bola? Sabia. Mas por causa da aliança que Deus tinha com Davi, Deus honrou a vida de Salomão. E isso não só é a Bíblia que fala, que não existiu homem mais sábio. E a história também diz isso. Não existiu homem mais sábio e mais rico do que ele. Salomão. Até os dias de hoje. Nós imaginamos que Salomão governou só aquela região de Israel, né? Tem relatos de domínios de Salomão na Índia, na África, no continente africano. Se estendeu até a Itália. Lembra daquele mapa que a gente passou lá de manhã? Lembra daquele mapa, Lídia? Que nós estamos estudando lá do livro de Daniel? Salomão dominou toda aquela região lá. E muitas vezes, sem dar, hoje no Jardão de hoje, sem dar um tiro. Teve regiões que ele dominou sem
nenhum tipo de guerra. Tudo bem? As pessoas tremiam. Ou até mesmo a rainha de Sabá, que veio e entregou o reino para ele de bom grado. Tudo bem? Tá certo? Então, olha, quero deixar bem claro esses versículos. Seja forte, não tenha medo. E não deixe que os outros te desencorajem, pois o Senhor, Deus, o meu Deus, está com você. Amém. Amém. Amém? Amém. Conosco estais, ventura sem igual, presente és do Senhor. Em todo transe, apoio divinal, provém do teu amor. Perene fonte de alegria, de todo bem a garantia. Conosco estais, conosco estais. Conosco estais, bendito Salvador, não oro ao vento ao ar. As petições respondes com o amor de quem te vem buscar. Contente estou, pois não duvido de ser por ti mesmo atendido. Conosco estais, conosco estais. Conosco estais, debalde o tentador, procura o nosso mal. Do povo teu, tu és o protetor, amparo bem real. Bem junto a nós, bem mais chegado, que o nosso amigo mais amado. Conosco estais, conosco estais. Conosco estais, sentindo teu olhar, ensina-me a viver. E o meu quinhão, muito dócil, aceitar, conforme o teu querer. Na curta vida e mundo instável, promessa tens que é imutável. Conosco estais, conosco estais. Conosco estais, só esta convicção minha alma satisfaz. Só em Jesus meu débil coração descansa em plena paz. E no meu lar já sem pecado direi feliz ao Deus amado. Conosco estais, conosco